Paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para nós sempre é um privilégio estar compartilhando da Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu queria convidar a você a estarmos fazendo uma reflexão. O tema dela é o que aprender com a morte de Moisés. Isto mesmo, o que aprender com a morte de Moisés. Para isto, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia. Estou aqui com a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 34, e nós iremos ler o versículo 4, 5 e 10. Deuteronômio, no capítulo de número 34, iremos ler o versículo 4, 5 e 10. No versículo 4 diz assim: E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém não passarás. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Agora vamos para o versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Todos nós já ouvimos falar um pouco acerca da história de Moisés, ao começar pelo significado do seu nome. Moisés quer dizer tirado das águas, e bem que resume como foi que Moisés esteve durante seus primeiros dias aqui na terra. Ele esteve fugido da face de uma autoridade chamada Faraó, estava em uma cesta junto ao rio Nilo, e lá a filha de Faraó o resgatou e deu o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Depois disso, Moisés viveu 40 anos como príncipe no Egito, e depois desse período de 40 anos viveu dos 41 anos de idade aos 80 anos de idade como fugitivo lá no deserto. E bem que nós vamos tratar de Deus na vida de Moisés, porque Moisés sabia ter e Moisés sabia não ter tanta fartura. Passou pelo Egito, onde teve de tudo, do bom e do melhor, mas também passou por dificuldades no deserto. Porém, aos 80 anos, Deus o chama para conduzir cerca de 3 milhões de pessoas rumo à terra prometida, onde Deus revela o seu poder em meio aos egípcios. E nós entendemos que a terceira fase da sua vida, ou seja, dos 81 anos de idade até 120 anos, ele viveu em virtude desse chamado, onde ele foi chamado por Deus, o grande eu sou, conforme ele mesmo se manifestou a Moisés. Ele viveu em função de conduzir o povo rumo à terra prometida. Porém, nós entendemos que, conforme observamos no versículo 4, o Senhor fala: Esta é a terra que jurei a Abraão. Estou relendo Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Aqui nós aprendemos que Deus não permitiu com que Moisés entrasse na terra prometida. Nós entendemos que ele apenas o viu e depois Deus o chamou para si. E que eu fico perguntando, no meio desse momento tão difícil que foi a sua morte, o que nós podemos aprender? O que podemos aprender com a morte de Moisés? Tenho aqui 3 lições para a nossa aplicação. A primeira lição é que Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas, mesmo que nem sempre seja como esperamos. Eu vou repetir para você internalizar a primeira lição que nós aprendemos. Deus cumpre suas promessas sempre, mesmo que nem sempre seja como esperamos. Nós relemos aqui o versículo 4. Deus cumpriu a promessa a Moisés. Ele estaria rumo à terra prometida, porém ele não entraria. Ele viu a terra prometida. Eu fico imaginando, Senhor, Moisés dizendo a Deus: finalmente eu vou entrar à terra prometida. Deus dizendo: não, você vai apenas vê-la. E o que acontece aqui? Deus cumpriu ou não cumpriu o desejo de fazer com que Moisés visse a terra prometida? Sim, porque Números 23, versículo 19, fala que ele não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Mas não foi como Moisés esperava. Moisés esperava habitar, Moisés esperava passar alguns dias lá naquele lugar, mas Deus simplesmente quis que ele o visse. Temos aqui um outro exemplo. Você for ver a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 13, do 20 ao 22, vai contar a história, não a história de Eliseu. Eliseu, ele pediu com que fosse usado com uma porção dobrada, tal quanto Elias foi usado nessa terra. Então, se Elias vivenciou 7 grandes milagres, Eliseu teria que vivenciar 14, porque assim seria a promessa de Deus para a vida de Eliseu. Mas se você for ver lá em 2 Reis 13, do 20 a 22, ele foi aos céus, Deus o chamou e só tinha se cumprido 13 milagres. Você pode estudar com calma o livro de 2 Reis. O certo é que quando Eliseu já estava com o Senhor no céu, o versículo 21 de 2 Reis 13 fala que certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encontrou nos ossos de Eliseu, nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Ou seja, Deus permitiu com que o último milagre fosse não mais em vida. Simplesmente aquele homem já morto encostou no cadáver de Eliseu e voltou à vida. Então Deus cumpriu. Não foi da forma como Eliseu esperava, as 14 em vida, mas Deus cumpriu, porque Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que nem sempre seja como esperamos. O segundo ponto nós podemos aprender que nossa missão é importante, mas a obra de Deus continua além de nós. Nossa missão na obra de Deus é importante, sim, mas a obra de Deus continua além de nós. É o que nós lemos aqui no versículo 5 de Deuteronômio, onde Moisés fala: então morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Se Moisés que escreveu o Pentateuco, então Moisés escreveu acerca da sua própria morte. E todo ministério tem seu fim. O de Moisés durou 40 anos. E quem continuou foi o nosso amigo Josué. Por isso que muitos falam que o livro de Josué é uma espécie de hexateuco, que é uma completude daquilo que se fala lá no livro de Gênesis a Deuteronômio. Então, nossa missão é importante, sim, mas a obra de Deus continua além de nós. A obra de Deus continuou com Josué. Em terceiro ponto, nós podemos entender que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, assim como Moisés foi, temos uma vida de intimidade com Deus. E essa vida que deve ser o legado eterno. Em outras palavras, no terceiro ponto, o nosso legado eterno, ao se passar para as outras gerações, não é a nossa riqueza financeira, não é os títulos, nada disso, mas a vida de intimidade que deixamos para ser propagada para outras gerações. É isso que nós vemos claramente. Tanto é que Deus usa Moisés para dizer: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecerá face a face. Esse foi o legado que você observa lá no versículo 10. A quem o Senhor conhecera face a face. Vemos um homem na Bíblia, Jó, capítulo 2, versículo 3, que o Senhor diz a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Ou seja, esse era o legado de Jó. Qual era o legado dele? Homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. O legado de Moisés também é parecido, está tudo relacionado com intimidade. A quem o Senhor conhecera face a face. Então, meus amados, o que nós podemos aprender com a morte de Moisés? Que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que não seja da forma como esperamos. Posso até incrementar na conclusão aqui que nós estamos falando, é aquilo que Charles Spurgeon fala. Ele diz que a promessa de Deus é certa. A promessa de Deus é certa. Pode ser que nossos olhos não vejam
seu pleno cumprimento agora, mas sua veracidade jamais falha. Vou repetir o que Charles Spurgeon fala: a promessa de Deus é certa. Pode ser que nossos olhos não vejam seu pleno cumprimento agora, mas sua veracidade jamais falha. Segunda lição, retomando aquilo que nós estudamos anteriormente, é que a nossa missão é importante, mas a obra de Deus continua além de nós. Vamos ver um exemplo quando John Wesley fala que Deus enterra seus trabalhadores, mas jamais sua obra. Deus enterra seus trabalhadores, mas jamais sua obra. A obra de Deus continua além de nós. Isso foi John Wesley quem falou. E no terceiro ponto, fala que uma vida de intimidade com Deus é algo que deve ser deixado como legado eterno, porque tudo passa. Quando a gente vai em J.I. Packer, quando ele escreve no livro O Conhecimento de Deus, ele diz que conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Tudo mais é secundário. Conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Tudo mais é secundário. Então que nós possamos entender sobre um homem que foi deixado o grande legado a respeito da sua intimidade com Deus e que a sua morte trouxe essas lições para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre.